Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monitoria de Algoritmos e Programação. Eu me chamo Luiz Fernando e no vídeo de hoje vamos estar falando um pouco sobre tabela hash. Nesse vídeo vamos abordar os seguintes tópicos: definição, ou seja, o que é uma tabela hash, hashing, no qual a gente vai abordar método da divisão e método da multiplicação, colisões e tratamento de colisões, onde a gente vai abordar endereçamento aberto, encadeamento separado, e também implementação. A gente vai ver como implementar uma tabela hash. Bom, qual é a definição de uma tabela hash? Como está dizendo aí no slide, é uma estrutura de dados na qual os elementos são armazenados de forma dispersa em um vetor. Como vocês podem ver aqui do lado, a gente tem um vetor, né? Só que a gente inseriu nesse vetor os elementos A, B e C. Só que eles não foram inseridos um após o outro, né? Normalmente, quando a gente vai inserir um elemento no vetor, o primeiro elemento vem para aqui, o segundo para cá e o segundo para cá. Eles estariam aqui nessa ordem. Só que veja que na tabela hash, a gente meio que espalha eles pelo vetor, assim como eu tinha falado aqui. Os elementos são atribuídos a chaves e as chaves, por sua vez, são convertidas no seu respectivo índice no vetor, no qual o elemento é armazenado. Então, a gente tem essa relação chave-index. Por exemplo, a gente dá uma certa chave para o nosso elemento que a gente vai salvar, né? No caso aqui, a gente está dando como chaves as letras A, B e C. E a gente converte essa chave, né, no índice do vetor que a gente vai armazenar aquele nosso elemento, né? E esse processo é chamado de hashing e ele é feito por uma função hashing, né, que a gente vai estar falando mais para frente. Então, só recapitulando, a gente tem o nosso bloco, né, de chave e valor, e isso compõe o nosso elemento, sendo a chave o nome do que a gente pode dar para o local onde o elemento vai ser armazenado. É como se fosse uma espécie de código para onde vai estar armazenado aquele valor. E aí, a gente pega esse código, né, essa chave, faz o processo de hashing. A partir disso, a gente consegue um índice no vetor e a gente armazena o nosso elemento, né, o nosso valor, naquela posição a qual a chave dele se refere. Bom, como eu falei no slide passado, a função hash é uma função responsável por converter a chave em um valor índice do vetor. Como exemplo de funções hash, a gente tem o método da divisão e o método da multiplicação. No método da divisão, a gente tem que o nosso índice no vetor ele vai ser igual ao resto da divisão da chave pelo total de itens do meu vetor, né? O tamanho do meu vetor. Então, por exemplo, naquele caso, no slide anterior, em que minha chave é A, eu primeiro vou ter que converter esse valor de A para um valor em inteiro, né? E aí, depois que eu faço essa conversão, eu vou dividir isso por t e pegar o resto da divisão. E isso vai ser meu índice. Ou seja, nesse caso, se eu dividisse A por 6, se eu pegasse a da divisão de A por 6, o meu índice daria 1. Se eu usasse esse método aqui. Já no método da multiplicação, a gente primeiro tem que ver uma constante, né, nesse intervalo aqui. E a gente vai estar chamando essa constante de A. Essa constante, um valor recomendado para ela seria esse aqui. De raiz de 5 menos 1, isso dividido por 2. Que ela é uma sugestão do cientista computacional Knut. Então vocês podem dar uma pesquisada para saber o porquê, mas é um valor bastante utilizado, né? Então a gente tendo esse valor de A, o meu índice ele vai ser igual ao meu A vezes o valor da minha chave. Lembrando que se for uma string, a gente tem que converter, né, para um valor inteiro. Então a gente multiplica esses dois e faz o resto da divisão deles por 1. E o resultado disso a gente multiplica novamente pelo tamanho do vetor. E aí a gente vai ter o nosso índice.
Lembrando que há também outros métodos de hashing, né, que vocês podem estar procurando, mas esse aqui são os mais básicos, os mais comuns. Através da função hash, a gente sempre consegue atribuir a nossa chave a um índice, né? Mas há casos em que essa atribuição ela coincide com outra atribuição já feita, como nesse caso aqui. Veja, eu inseri A e aí o A ele foi posto nessa posição aqui, né? O meu set aqui do A ele foi posto na posição 2 do meu vetor. Aí quando eu insiro B, ele passa pela função hash, só que eu tenho como resultado o mesmo valor aqui, a mesma posição de A. Então o que eu vou ter aqui agora? Vou substituir? Não vou substituir? Vai ficar sem nada? Então, nesse caso é porque aconteceu uma colisão. Então, tem meios pelos quais a gente pode tratar essas colisões para a gente conseguir inserir ambos os valores na nossa tabela. Dentre esses meios, a gente tem os principais, que é o endereçamento aberto e o encadeamento separado, que eu vou estar falando de cada um deles. Bem, no endereçamento aberto, o que é que acontece? Quando a gente aqui inseriu o valor 7 na chave A, né? E a gente teve aqui a posição 2. Quando a gente insere o B, que é o valor 9, a gente faz o hashing do B, ele novamente encontra aqui a posição 2, só que ele vai prosseguir. Ele vai pegar o valor de B e armazenar no próximo espaço, ou seja, aqui na posição 3. Então ele vai e salta 1. Digamos que eu inserisse aqui um terceiro elemento e caísse 2 também. Aí ele ia pular o 7, ia pular o 9 e inserir aqui na posição 4. Né? E há diversas formas de a gente fazer esse salto. Né? E a primeira delas é a sondagem linear, que foi essa que eu acabei de explicar, que ele vai de 1 em 1, pulando sempre que ele encontra. E ela é obtida da seguinte forma. A gente tem o I, que é o nosso índice, né? Então, primeiro a gente consegue o índice dele através da função hash, que aqui no caso vai ser 2. A gente soma ele mais n. Esse n, ele vai estar variando, porque isso aqui ele vai ser chamado dentro de um for. Ou seja, ele vai ficar tentando, porque, por exemplo, lembra do caso do C? Ele foi inserir aqui no 2, na posição 2, já está ocupada. Aí ele vai para 3, aí já está ocupada, ele vai para 4. Então, ele vai como se estivesse dentro de uma estrutura de repetição, tentando inserir em algum lugar da nossa lista. E aqui, por exemplo, na primeira tentativa, ele tem aqui a posição 2, ele tem aqui o número da tentativa que é 1, o tamanho da minha lista, aí ele faz o resto da divisão disso aqui tudo e dá 3, ele vai inserir na posição 3. Quando se a gente fosse inserir o C, ia ser a mesma coisa, só que esse N aqui, ele ia somar 2. Aí isso aqui já ia ser 4, a nova posição. Então, sondagem linear é isso, é bem simples. Então, agora a gente vai ver sondagem quadrática, que também é outro método de fazer o endereçamento aberto. Nesse método, vocês podem ver que acontece um salto bem maior do que no anterior. Ele salta aqui 2 posições para inserir o 9. E nesse caso, a gente faz do seguinte modo. A gente tem aqui, entre esses parênteses, o nosso índice, né, que a gente calculou com a função hash. Aí a gente tem uma constante x, né, que pode ser qualquer valor, e n, que é o número da nossa tentativa. Aí aqui do outro lado a gente tem uma constante y, n elevado ao quadrado, né? E a gente pega isso tudo e faz o resto da divisão dela pelo tamanho do nosso vetor, né? Como exemplo aqui a gente tem essa função, eu botei com as constantes x e y, coloquei 2 e 5, né? E eu botei 7 aqui, que é o tamanho desse nosso vetor. Vamos aqui agora fazer a tentativa, né? Aí, pá, a gente foi inseriu A,
Aí foi inserir um B, deu uma colisão, mas ele calculou aqui a posição 2. Aí a gente vai chamar a nossa função, né, de sondagem quadrática. Aí nossa nova posição, ela vai ser igual aqui, ó, substituir a posição, aqui 2 vezes o número da tentativa, que é a primeira, e aqui eu substituí também o número da tentativa, fiz isso aqui tudo, fiz a regra da divisão por 7, deu 2. Aí ele vai ver, vai checar de novo, na posição 2 já tem algo armazenado? Opa, já tem. Então ele vai ter que fazer de novo, ele vai para a segunda tentativa. Aí novamente substitui, agora meu n é igual a 2, ele faz todo o cálculo e agora deu 5. Então ele vai lá na posição 5 e armazena meu b. E sobre sondagem quadrática, é isso. Agora a gente tem o duplo hash, que também é um método do endereçamento aberto. No duplo hash, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar duas funções hashes para tentar conseguir nossa nova posição. Então a gente pega aqui o nosso índice, né, a nossa posição calculada, a gente soma mais SI, que vai ser o nosso segundo índice. Então a gente passa a nossa chave para uma segunda função hash e a gente consegue aqui nossa segunda posição. A gente pega ela e multiplica pela tentativa, pelo número da tentativa, e faz a divisão disso tudo pelo tamanho, né? Aqui na tentativa 1, a gente fez a gente fez o hash, né, de B, aí deu 2. E a gente soma isso mais o segundo hash também de B, que aqui eu teria utilizado outra função hash, então eu obteria um valor diferente. No caso aqui eu obtive 4, vou multiplicar ele pelo número da tentativa e dividir isso tudo por... fazer o resto da divisão disso tudo por 7, que aí vai dar 6. Aí eu venho aqui na posição 6 e coloco o meu elemento. E sobre duplo hash é isso. Já no encadeamento separado, as coisas são um pouco mais diferentes. Aqui a gente tem a mesma inserção, né, do A, só que dessa vez eu vou estar utilizando uma lista encadeada dentro do meu vetor. Então, cada uma dessas minhas posições aqui dentro do vetor, ele vai ter um ponteiro que aponta para uma lista encadeada. Então, aqui vai ter uma lista encadeada, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra. Inicialmente, todos esses ponteiros vão estar apontando para um node, né? Se você não viu ainda o vídeo sobre lista encadeada, eu recomendo ver, que vai te ajudar bastante a entender isso aqui. Então, cada ponteiro desse, ele vai estar apontando para um node de uma lista encadeada, só que ele vai estar vazio, até algo ser atribuído a ele. E no caso aqui, quando a gente insere o A, o que a gente faz? A gente faz o hashing da chave, consegue a posição 2. Aí ele vai ver, na posição 2, tem algum elemento? Não tem. Então ele cria um node, né? Ele pega o ponteiro que está apontando aqui o primeiro node, ele vai criar e preenche com os valores de a chave e o valor 7. E aí ele cria esse nodezinho aqui. Só que esse node ele também vai ter um ponteiro que aponta para o próximo node, porque uma lista encadeada vai ter um node que aponta para outro, que aponta para outro, que aponta para outro. Então aqui ele também tem, só que nesse caso está vazio porque só tem esse elemento aqui. Aí quando acontece uma colisão, que nem a gente seria o B, fez o hashing dele, conseguiu a posição 2, só que ele vai detectar que na posição 2 já tem o valor. Aí ele vai checar o seguinte, o node que está armazenado, ele já tem um próximo valor? Aí se ele não tiver, ele vai e insere no próximo valor. Então esse espaço aqui, ele vai começar a apontar para o nosso próximo node, que vai estar o valor de B e a chave dele, né? E assim ele vai. Se eu fosse inserir um elemento C aqui, vai fazer o hash dele e a gente conseguisse 2 de novo. Aí ele vai verificar, esse espaço aqui está vazio? Não está. Então eu vou ver se o próximo está. Aí ele vai ver o próximo. O próximo está vazio? Não está. Aqui já aponta para algum lugar. Aí ele vai e vê o próximo.
O próximo está vazio? Aí ele vê que sim, que não está apontando para nada. Então ele vai e insere aqui o nosso elemento C. E encadeamento separado em si é isso. É um vetor de listas encadeadas, na qual nessas listas encadeadas cada nó vai ter a chave, o valor e um ponteiro apontando para o próximo elemento da lista.